analisávamos as modernas psicoterapias, o que é mais fascinante em toda essa história é o surgimento da ciência espírita. Sem o espiritismo, a vida não tem sentido. Aliás, a frase equivalente é de Carl Gustav Jung. Quando uma vida não tem um sentido psicológico, é uma vida inútil. Ninguém pode viver sem ter um objetivo de natureza psicológica. Equivale dizer que é uma meta. E todas as metas terrestres, dentro de um plano de normalidade, são alcançáveis, senão de acordo com aquilo que aspiramos, mas consoante os nossos limites e possibilidades ao alcance. O Espiritismo dá-nos uma meta de natureza transcendental, que é a imortalidade da alma. Quando as nossas energias deperecem e o corpo experimenta a morte do tronco encefálico, a vida não se interrompe. Ela continua exuberante. Antes dizíamos que vivíamos em dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Depois das experiências dos físicos quânticos de Copenhagen, especialmente da chamada teoria da complementaridade, em que a luz, em determinado momento, é matéria, é corpúsculo, em determinado momento é onda, é energia. Então, com Heisenberg, mergulhamos no mundo da energia. E nesse mundo da energia, vivemos na organização fisiológica, que é a energia condensada, ou fora desse condensamento, que é a energia liberada. Porque somos espírito, energia que pensa, num corpo de energia congelada, que é a matéria, organizada pelo perispírito, que é um envoltório semimaterial dessa energia pensante. O perispírito, que é uma palavra cunhada por Allan Kardec, é muito conhecida na história das doutrinas esotéricas como o corpo astral. E é exatamente esse modelo organizador biológico para os parapsicólogos que imprime na matéria o resultado dos nossos atos. Somos o que pensamos. O que pensamos no mundo das ideias transforma-se no mundo da comunicação, verbalizando, escrito, oral, ou atuando por meio das ações. Dessa maneira, aquilo que nos acontece no corpo físico, na organização psicológica, emocional, tem raízes no ser que nós somos. É natural que esse quantum de energia que constitui a nossa matéria, 100 trilhões de células, desgaste-se. E elas se desagregam pelo fenômeno biológico da morte, mas não nos aniquila, porque a vida continua. Paulo de Tarso tem uma frase memorável, entre outras, que os evangélicos usam contra nós porque eles não sabem ler. A frase diz o seguinte: a vida é única. Quando vem a morte, o indivíduo muda. Então eles dizem que não existe reencarnação. A vida é única. Quando vem a morte da pessoa, da máscara, da persona,
muda, porque o espírito continua e ao reencarnar-se é a mesma energia, porém em nome de outra pessoa. Eu não sou Divaldo Franco, eu estou Divaldo Franco. E devo ter sido Antônio José Margarida e serei o príncipe de Ébano, que aliás está em Niterói, ou qualquer uma outra coisa, porque nós estamos num processo de evolução. A mim me fascina olhar o homem primitivo contemplando as estrelas sem as entender. E nós hoje olharmos para trás e sabermos que transitamos daquela forma bruta, transitamos e olhamos as estrelas e as entendemos, na expectativa de um dia morar numa dessas estrelas. Há na literatura americana um notável autor mexicano, o Dr. Miguel Ruiz. Ele pertence a uma das tribos mais nobres da cultura mexicana, a tribo Tolteca. E ele escreveu um livro, entre outros, que se chama Os 4 Compromissos. O livro é um poema, porque ele começa dizendo que um xamã, muito jovem, para quem não recorda, um místico, um médium, o intérprete dos códigos divinos nas fases da pré-história entre as tribos indígenas e na atualidade, existem nos Estados Unidos academias de xamanismo, que seria uma forma de educação da mediunidade, em outras palavras. O xamã sai pela madrugada e, ao sair da cova, lembremos da cova de Platão, ao sair da cova ele contempla a estrela e deslumbra-se e começa a dizer: eu sou feito da luz das estrelas. A luz das estrelas está dentro de mim. E esse fulgurar do astro ilumina-me, porque eu sou uma estrela viva. O culto desses toltecas é a cidade de Teotihuacán, a 90 quilômetros da cidade do México, onde estão as mais notáveis obras de arquitetura inca de todo o continente centro e sul-americano. Mas ele, falando desse xamã, diz que essa luz, para poder atingir a culminância, necessita de 4 comportamentos. O primeiro comportamento é muito simples. Seja a tua palavra impecável. É uma coisa muito simples, porque a palavra é um instrumento de exteriorização daquilo que somos por dentro. A máscara, a persona, esse arquétipo individual do ego, mascara a palavra. E nós dizemos o que não sentimos, para que nós representemos a luz daquela estrela, que eu chamaria Jesus, a estrela de primeira grandeza. É necessário que a nossa palavra seja impecável, irretocável, que sejamos autênticos. Façamos um salto quântico com Jesus. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, quando nós adquirimos esta maturidade de ser autênticos, a luz da estrela polar está ampliando-se dentro de nós. E estamos apagando o eixo ego-self, porque o ego atormentado se vai iluminando com o self, a aparência com o espírito. Então eu não tenho 2 faces, como se diz em linguagem popular. Eu sou o que aparento. Este é o ideal. O segundo compromisso é também muito simples. Aprenda a ouvir. Invariavelmente, nós somos mais falantes que ouvintes. A não ser nas palestras, todo mundo é obrigado a calar para ouvir. Às vezes, uma pessoa vem me propor uma consulta. E como eu já conheço, é natural, uma velha experiência, eu digo, pois não. E a pessoa fala. Eu deixo, 10 minutos eu aguento.
Então eu digo assim, pois não, já basta. Mas já basta. Mas já basta. Mas já basta. Mas, aí eu deixo falar. E quando eu termino, eu digo assim, pois é, Deus te abençoe. Oh, muito obrigado. Queria que concordasse com aquilo que já pensa. Porque se nós dissermos, mas não é exatamente assim, como não? Aí discute. Como eu não discuto, eu sorrio e digo, afinal, você veio me pedir um conselho ou veio me dar uma lição? Porque desarma a pessoa. A pessoa está agindo mal, pede uma orientação. Nós damos, honestamente, a nossa orientação. Pode não ser a melhor, mas é que nós temos. Já que ele está em dúvida e pediu, nós vamos dar a nossa orientação. Então a pessoa quer nos convencer do que pensa. Para que pede o conselho? Faça-o sem pedir a ninguém. Então é uma arte difícil ouvir a Unesco, organizando o Programa da Paz Mundial, coloca como um dos seus itens, que é exatamente ouvir para compreender. Invariavelmente, nós não chegamos a ouvir o fim de uma frase, principalmente nos relacionamentos afetivos. Se nós temos um amante, um amigo, um companheiro, um parceiro, um esposo, uma esposa, quando ele diz, porque eu venho agora, já sei. É chegar em casa, já muda de cara. Mas, meu bem, nesse que eu falo, não, eu sei, eu te conheço. E não era nada disso. Já me aconteceu eu dizer alguma coisa à pessoa, e quando eu estava no meio, a pessoa dizia, eu já sei. Eu digo, não pode saber. Sei, eu digo, não pode. Sei, não pode. Por que não pode? Porque eu ainda não disse. Ah, mas eu calculo errado. Daí nós concluímos errados. Porque na hora que tivermos a paciência de ouvir para compreender, aí fica mais fácil esclarecer, não discutir. Se a pessoa quiser discutir, nós dizemos assim, ah, você tem razão. E acaba o assunto. Porque ninguém convence a quem não quer ser convencido. Por mais que falemos. Isso é uma experiência de 66 anos que eu ouço pessoas, que eu converso com pessoas. A pessoa me diz, Edivaldo, eu estou doente. Pois não. E qual é o diagnóstico médico? Não, nenhum médico sabe. Já fui a todos os médicos. Ah, quer dizer, foi a um ou a dois. Mas já foi a todos. A pessoa quer que eu diga que é obsessão. Porque sendo obsessão é culpa do espírito. Mas só que eu digo assim, é uma obsessão, mas o culpado é você. Porque você é que sintoniza. Você é que pensa mal, você é que atrai. O obsessor só vem até nós porque nós lhe fizemos o mal. E como nós lhe fizemos o mal e ele não nos perdoou, então ele vem fazer a cobrança. Ah, mas qual é o jeito que pode dar? Você mudar para melhor. E o senhor não poderia fazer alguma coisa? Estou fazendo, estou lhe aconselhando a que você mude para melhor. Notem como é universal. Isso é dos toltecas, cultura pré-colombiana, que floresceu no México, estendeu-se através dos astecas e dos incas, desde o México até a Patagônia, nesses povos notáveis que foram nossos antepassados. O terceiro compromisso, o que você fizer, faça bem feito. Ou não faça. Há uma frase de Goethe muito interessante. Ele disse que não pode haver nada pior do que uma pessoa de boa vontade profundamente ignorante. Porque diz assim, ele tem boa vontade, mas não sabe fazer nada. Então eu prefiro sozinho, com um de má vontade que sabe, a 50 de boa vontade me atrapalhando. E o que for fazer, fazer bem. Nós ouvimos o coral com o qual desejo congratular-me. Mas para chegar a esse resultado, o regente tem que ter a palavra impecável, tem que ouvir para compreender e tem que fazer com severidade. Tem que ensaiar. Não é a pessoa dizer, não, mas eu já sei. Sim, mas é um conjunto. Você sabendo demais e querendo se exibir, vai estragar tudo. Imagine a pessoa ter uma voz de contralto e está bem na harmonia e larga a voz fora do lugar. É um desastre. Então, o que você fizer,
Faça muito bem. Se você está fazendo qualquer coisa, seja mais insignificante. Faça bem, não improvise. E vou citar uma de Victor Hugo. Gosto muito dessa frase de Victor Hugo. É melhor saber somente uma coisa em profundidade do que saber um pinguinho de cada coisa e não saber nada. Há pessoas que são de 7 instrumentos. Sabe prender a porta, sabe colocar um parafuso, mas tudo torto. Então a coisa está posta, mas não funciona. Então é melhor que o que nós sabemos, saibamos. Saibamos com convicção. E o quarto compromisso: preocupe-se com o que você é e não com o que dizem que você é. Porque cada um diz uma coisa. E eu não resisto, vou contar uma que já narrei aqui em Portugal, que desde a infância eu achava que eu falava francês. E então eu cantava em francês. Eu sou do tempo de alguns cantores que eu não vou dizer o nome, porque os senhores calculam minha idade. Mas, La Vie Rose, imagine, Coplin. Mas eu cantava isso no entusiasmo, no banheiro, é claro. E certa feita eu estava na residência da minha tradutora ao francês em Paris. É uma brasileira entusiasta. Ela é uma tradutora tão notável que ela me traduz antes de eu falar. Eu digo assim, Cláudia, mas eu já traduzi. Porque como também ela é espírita, eu vou citar uma frase de Allan Kardec. Então eu cito a frase, paro para ela traduzir. Ela vai terminar a frase. Eu digo assim, mas eu ainda não falei, mas eu já traduzi. Aí eu tenho que ir adiante, porque o pobre do francês não tem culpa. E eu estava na sua casa colhendo amoras no quintal. Era primavera. E o filhinho de 6 anos estava ali. E criança é autêntica. A criança normal. Eu então digo, eu vou treinar com ele, por causa do ouvido. Porque eu falo com o meu acento baiano, esse acento aberto do Nordeste. E então comecei a falar, me exibir bem. Eu falava isso e falava das amoras e tal, e ele concordava. De repente eu me entusiasmei além do que devia, e ele gritou, mamãe, que idioma tio Divaldo está falando? A mãe, pegada de surpresa, porque adulto já sabe, né? Logo acha que mente. Menino, ele está falando francês. Francês? É melhor que ele fale português. Cláudia só faltou morrer. Porque os adultos, quando nós estamos falando outro idioma, perguntamos a um amigo que está, muito bem, mente. Né? Porque é uma forma de gentileza. E eu tenho um filho que é médico e é um ser extraordinário como todos os médicos, veterinários e etc. E então, o meu filho aprendeu inglês, mas aprendeu lá em Salvador. E nós recebemos uma família da Carolina do Norte, que tem um acento inglês de desencarnar Shakespeare. E então, chegou um rapaz, e animado, e eu fiquei contente, porque meu filho ia ser meu tradutor. E logo no primeiro encontro, o jovem começou a conversar, e meu filho também bem animado. Eu digo, meu Deus, mas como ele sabe inglês? E pai falava e rebatia. De repente, meu filho disse assim, olha, se por acaso eu cometer algum erro, me corrija. O americano disse, se eu lhe for corrigir, a gente não conversa. Então meu filho me olhou e disse em português assim, miserável. Quero dizer que todos esses conceitos dos toltecas estão no Evangelho de Jesus. E que tudo aquilo que tem no Evangelho de Jesus está no Evangelho segundo o Espiritismo, numa apresentação decodificada. Porque fala da imortalidade da alma. As frases de Jesus têm sentido. A morte é sempre, como dizia Freud, a desesperança, a dor mais doída que fere a criatura humana. E de alguma forma ele tem razão. Mas a dor para nós é a separação momentânea da organização física. Sentimos a falta, como me referi pela manhã.
mas a certeza do reencontro. Este reencontro de plenitude, ou este reencontro de amargura com a consciência. Porque a consciência é aquele você a quem temos que amar, porque estará sempre conosco. E quando desencarnamos, libertamo-nos daqueles véus do porão e do segundo porão e afloram as lembranças. Então nós fazemos uma avaliação da nossa existência. E como não podemos voltar ao passado para apagar, temos que programar o futuro para reabilitar-nos. É nesse sentido que os nossos atos desairosos, a nossa conduta infeliz, gera na atualidade, ela que vem do passado, as obsessões. A interferência dos espíritos em nossas vidas. Comparemos Allan Kardec à Organização Mundial de Saúde. Diz a Organização Mundial de Saúde: não existem doenças. Existem indivíduos predispostos à doença. Diz Allan Kardec: doente é o espírito. E quando o espírito é doente, endividado, ele imprime, através desse modelo organizador, as necessidades evolutivas, que nós chamamos má sorte, solidão, transtorno, doença, problema, desafio. São os recursos que a divindade nos coloca ao alcance para podermos evoluir, liberando-nos daquela trajetória de infâmia, de crueldade ou de perversidade que nós praticamos. Digo-vos isto, baseado numa vivência de longos anos, porque durante muitos anos um espírito atormentava-me por dívidas que contraíramos, segundo ele, em 1625, no período de Richelieu, quando então ambos estávamos encarnados. Quando ele me contou isso, eu digo: está explicado. Por isso que eu falo francês. Do século XVII. Um francês do século XX não pode entender. É uma barbaridade. Mas ele me perseguia, odiava-me. Já narrei isso em muitos lugares para dar o exemplo pessoal da minha própria experiência. E ter uma vista dupla, viver dentro de um padrão mediúnico. Sem esta ciência, eu estaria no sanatório, caso não me tivesse antes suicidado, porque eu tinha uma ufania. Desejei, até tentei, porque quando eu era muito jovem e fui trabalhar aos 18 anos, em 1945, eu entrei num instituto que era uma companhia de seguros privados, a Companhia Sul-América. E logo depois terminou a guerra. Eu trabalhei 13 dias, número cabalístico. E então, terminou a guerra, as empresas estavam muito abaladas e os funcionários novos foram despedidos. Então eu fui chamado e o gerente lamentou muito e me disse: temos muita pena, mas como você é o mais recente, nós despedimos. Você é um bom funcionário, é um jovem sonhador, passe no caixa e receba. Ainda me recordo da emoção que eu tive. Eu olhei para aquele homem. Era um rapaz chegado do interior. Desejava triunfar. Fiz um concurso. Consegui um emprego. Mas agora eu estava despedido. Então a minha vida acabou-se. Meus pais pobres. Eu esperava poder ajudá-los. Tinha uma irmã solteira. Então havia desenhado na minha mente todo o futuro. E de repente isso interrompe. Então eu faço ideia e participo da dor de quem perde emprego. Aquilo me deu uma dor tão profunda, moral, daí a pouco física. Eu passei no caixa, recebi o dinheiro e ali mesmo eu vi uma voz: suicide-se. Você não pode viver na Terra. A Terra é um lugar de gente miserável. Você vem para o reino dos céus. Atire-se do elevador Lacerda, porque Salvador é uma cidade na planície e no Planalto, ligada por elevadores, como temos aqui em Lisboa, o plano inclinado, porém o elevador Lacerda, que são 90 metros de altura. E naquela época estava em moda atirar-se do elevador, porque até para se matar tem moda.
Teve a época que tomava veneno de rato, teve a época tal. Agora é uma overdose, é sonífero. Mas naquele tempo era mais cruel, era jogar-se lá de cima. E a voz me dizia, venha, e me hipnotizava. Então eu comecei a sentir uma euforia. Que maravilha morrer. Sou jovem, eu não tenho nada, não tenho pecados, porque eu era ex-católico. Então eu fiz uma carta a meus pais. A carta do suicida. Escrevi aquela carta com tanta dor, pedindo perdão. Mas eu não tinha coragem de enfrentar, depois de um fracasso, que afinal não tinha culpa. Enfim, peguei a carta, coloquei aqui no bolso e coloquei um clips. E subi o elevador Lacerda, hipnotizado, assim direto. Quando eu cheguei à parte superior, aproximei-me do peitoril, olhei lá embaixo, e quando eu pus as duas mãos, eu tenho uma irmã que se suicidou no ano de 39. Ela me apareceu deformada e gritou, não faça isto, louco! Eu tive um choque tão grande que desmaiei para trás. Porque se desmaiasse para frente, estava configurado homicídio. Porque era o espírito assassinando-me. E o meu livre-arbítrio, porque eu podia reagir. Então, nós temos o livre-arbítrio para reagir ao mal. Muito bem. Eu sei que quando eu acordei, estava uma lâmpada enorme em cima de mim, e pessoas de branco para lá e para cá. E eu, ingênuo e estúpido, disse assim, eu estou no reino dos céus. O palavrão que eu escutei do médico traduziu que eu estava mesmo no inferno daqui da terra. Ninguém sabia o que é que eu tive. Então eu expliquei que eu ia suicidar-me. E o médico me disse tanto desaforo que eu saí dali curado para qualquer futura tentativa. Pois bem, eu tive que lutar tenazmente, até que um dia o Espírito me contou por que me odiava. E eu lhe disse, você deseja matar-me? Ok, eu vou como vítima, e você vai ter que reencarnar para pagar. Eu não irei persegui-lo, porque eu sou a vítima. Estarei feliz, mas você vai ser profundamente desventurado. Foi uma luta, queridos amigos, que a santa doutrina espírita iluminou a minha casa mental e as minhas emoções, para dar-me a normalidade aparente. Porque eu estava sentado no carro e via os atropelos. Gritava, e era espírito. Até o ponto de só viajar na retaguarda, graças à paciência de Nilson, que dizia, você que enxerga o que não deve, vai lá para o fundo e fecha o olho. Foi a minha terapêutica. Muito bem, mas isso para dar uma mensagem positiva. Certo dia, eu estava na Mansão do Caminho, quando o funcionário me telefona. Me chama pelo interfone, eu corro, estava uma mulher morrendo à fome, e trazia nos braços uma criança esquálida, coberta por um pano imundo. E então ela disse, eu estou morrendo, e vim trazer a minha filhinha para o senhor salvar, não a deixe morrer. Eu disse, não vai morrer, nem a senhora vai morrer, nem ela. Então ajudei-a com o funcionário a colocar no posto médico, nós temos um centro médico, logo na entrada, a 50 metros da portaria. Chamei o meu filho médico, e ele logo instalou o soro na mãezinha, na criança, a criança esquálida. E ela dizia, é fome. Eu disse, o que é que a senhora dá a ela? Nós damos sopa de papelão. Sopa de papelão, sim, eu sou catadora de lixo. E aqueles papelões de comida que vem com gordura, eu lavo, faço sopa, boto sal e dou para ela. Eu então me lembrei de uma frase de Allan Kardec. Numa sociedade em que alguém morre à fome, deveríamos ter vergonha de jogar comida fora. Porque milhões estão morrendo à fome. Dentro da capital, em Salvador, a 5 quilômetros do Palácio Governamental. Muito bem. Então eu peguei leite e comecei a passar nos lábios da criancinha, a sorrir, e a criancinha afrodescendente, fomos cuidando, meu filho atendeu e tal. Foi indo uma semana, 2 semanas, recuperaram-se. E, nesse ínterim,
Eu tirei-a do centro médico e levei-a para a administração. Carreguei a criança. Já fazia uns 10 anos que o espírito me havia deixado. Ele me disse uma frase patética: tu não me convenceste, porque eu te conheço. Tu me venceste pela paciência. Ouçam, por favor, os obsidiados. Se é que tem alguém aqui. Isto é, se é que tem alguma exceção. Então, tu não me venceste, senão pela paciência, mas não me convenceste. Pois bem, quando eu vou com a criancinha e os demais meninos, tio, bote na minha casa, ele me aparece. Aparece-me outra vez, e eu digo, meu Deus, vai começar tudo de novo. Ele chegou-se até mim, pôs a mão no meu ombro, nunca me chamou Divaldo, ele me chamava o monstro. E eu, em desforra, chamava o Máscara de Ferro. Éramos duas gentilezas, porque a face dele fazia lembrar-me uma película cinematográfica desse título, que é uma obra da literatura francesa de Alexandre Dumas, a respeito de dois irmãos, que um gêmeo vai para o trono e o outro, etc. Muito bem. Então ele me tocou no ombro e disse assim, Divaldo. Eu estranhei. E parei com a criança no colo, enquanto a meninada gritava isto e aquilo. E ele disse, agora eu quero te fazer uma pergunta. Tu a amas? Eu digo, não, está chegando agora. Ainda não deu tempo de amar. O amor não pode ser de improviso. Quando é de improviso é paixão. Mas eu irei amá-la. O senhor me conhece e eu irei amá-la. Ele me disse, então, se tu a amares, eu te amarei. Porque esta que aí está é minha mãe. E eu quero pedir-te que a ames. Eu então me aproveitei e disse assim, ah, sa mère, sua mamãe. Ele disse, é minha mãe. Eu digo, então agora eu vou disfarçar-me do que você me fez. No Brasil nós temos uma técnica de dar beliscões, mas beliscões delicados. E tem um que nós chamamos caranguejo. A gente pega assim, torce, dói, leva ao inferno, traz de volta e não deixa a marca. O que é mais interessante, eu digo, eu vou dar uns beliscões de caranguejo nela para o senhor ver o que o senhor fez comigo durante tantos anos. Você não fará isto? Eu digo, farei. Só para ver a reação dele. Você não fará isso? Eu digo, e por que não? Porque eu estou lhe pedindo. Eu digo, é outra coisa. Mas não é porque o senhor está me pedindo. É porque alguém maior do que nós um dia disse, ama ao teu inimigo. Então agora eu te chamo de irmão. E cuidei da criança. Cuidei da criança. Ele se tornou um excelente amigo. E por que eu estou contando? Porque ele está aqui. E me disse, conta a nossa experiência. Pois bem, essa criança eu fazia de tudo para agradar, porque era uma criança simpática. Naquela época era feia. Feia não, horrível. E como os americanos têm Miss Batata, Miss isso, Miss aquilo, eu digo, você será Miss Terror. Mas vai ser Miss. Mas foi crescendo, foi mudando, ficou uma afrodescendente, bonita. Registrei como filha, claro, meu DNA melhorou bastante ela. Muito bem. Quando ela foi crescendo, eu notei uma peculiaridade. Ela não gostava de mim. Eu a tratava com ternura, cada um na sua casa. E quando eu voltava de viagem, todos vinham falar comigo. Ela não vinha. E eu perguntava à tia, fulana não veio falar comigo, mas eu mandei. Certo dia eu chamei e disse, mas minha filha, todos vêm falar com o tio, por que você não vem? Tio, eu tenho vergonha. Depois está na hora de acabar a vergonha. Porque se você não vier, eu terei que a punir por desrespeito. Enquanto você viver sob os meus cuidados, eu exijo, não peço, que me respeite. Porque eu respeito você. Então eu usei a técnica, o suborno. Trazia presente de viagem. Ela continuava distante. Eu mudei de técnica, negava tudo que ela pedia. Quando ela chegava, tio Divaldo, eu posso fazer isto? Você merece? Não, senhor, então. É você que está dizendo que não pode. Quando ela completou 15 anos,
Ela foi à minha sala e disse: tio, eu agora completei 15 anos. Então estou na idade em que toda jovem adquire uma certa independência, não é? Eu disse: 15 anos. Aí aproveitei e fiz uma cena teatral. Cheguei à porta, tranquei, tirei a chave, ela olhando. Abri a minha gaveta, coloquei-a, tranquei a gaveta, tirei a minha chave, coloquei no bolso, puxei uma cadeira, sentei de frente dela e disse: agora que você tem 15 anos, nós vamos conversar de homem para homem, olho no olho. Ela, bem preta, bem negra, ficou. No Brasil nós temos uma palavra que os senhores não conhecem. Ficou foveira. Ficou uma cor que não tem cor, é uma coisa misteriosa. Então ela ficou assim: para, tio Divaldo. Eu digo: nós vamos agora conversar. Por que você não gosta de mim? Tio, eu gosto. Eu digo: não gosta. Não quero mentira. Eu não me incomodo que você não goste de mim. Mas eu quero saber o motivo. Porque eu gosto de você. Ela começou a chorar. Eu digo: não me comove. Eu quero a resposta. Então ela disse assim: tio, eu gosto, mas eu tenho medo do Senhor. Mas medo de quê? Eu não sei. Era a lembrança inconsciente do mal que eu teria feito ao seu filho há mais de 400 anos. Ela guardava aquele ressentimento, esse amor que as mães têm, que os filhos são uns anjos, mesmo que demônios. Porque foi uma questão religiosa legal. E eu teria agido segundo a teologia da igreja. Mas ele se sentiu vítima e ela apoiou o filho. Isso no âmbito geral. Muito bem. Então eu tenho medo. Mas algum dia eu lhe maltratei? Não, senhor. Eu nunca lhe belisquei, aliás, eu adoro. Nunca lhe belisquei. Eu nunca lhe dei uma surra, porque aqui é proibido. Nós aqui não prejudicamos nada, nós tiramos pedras nas árvores, nos pássaros, tratamos bem as pessoas. Por que você tem medo de mim? Eu já lhe reclamei alguma vez? Não, senhor. Por quê? Eu não sei, tio. Então o filho entrou, o Máscara. Eu disse: vou lhe contar. No ano de 1526, aí contei-lhe a história. Você era mãe e ficou com mágoa de mim, minha filha. Então você tem culpa no seu inconsciente, e no seu inconsciente você acha que eu vou desforçar-me. Não vou, eu sou o pai que Deus lhe mandou. Eu lhe coloquei o meu nome, então é claro que eu a amo. Ela me abraçou, profundamente emocionada. A partir deste dia, ela se tornou uma filha que eu sei que tem filhas extraordinárias, não, porém, melhores do que a minha filha adotiva. De tal forma que eu fico até tarde psicografando, até 1, 2 da manhã, ou 3, quando eu vou para casa mais tarde. E ela arranjou um esquema para tomar conta de mim. Tio, eu posso ficar sentada na escada? Eu moro no 1º andar. Ficar na escada, porque eu fico lendo, fico estudando. E eu digo: pois não, minha filha, pode sim. Como eu tinha o hábito de tomar café, que graças a Deus estou modificando. Ela quer um cafezinho, tio, que era uma forma de me agradar. Às vezes não estava com vontade, mas para agradá-la: pois não, minha filha. Um dia eu a encontro dormindo e digo: minha filha, vá para casa, você é menina, tem 17 anos agora, jovem, precisa de dormir 8 horas, eu tenho alguns que dormem 10 e ainda acordam sonolentos. Então, vá para casa. E ela disse: mas tio, vá, minha filha, eu sou ótimo, eu vou me deitar hoje mais cedo. Ela foi, a casa de frente, e eu fui ao banho preparar-me. A luz estava acesa, de repente batem a porta. Eu desci correndo, alguma coisa, 1 da madrugada. Ela estava pálida. Tio, o que é que lhe aconteceu? Eu digo: nada, minha filha. Tio, você estava no banheiro? Eu disse: mas eu também sou gente. Por incrível que pareça, eu vou à casa de banho. O senhor não está passando mal? Não, minha filha. Ela me abraçou e me disse assim: não morra. Porque o senhor é a única coisa boa que Deus me deu. Não é um elogio, é uma narrativa. Não morra, tio Divaldo. O que será de nós, de mim, que não tenho ninguém no mundo? Eu disse: minha filha,
Nós somos aqui 30 que amamos todos vocês. Eu vou morrer, é claro, vou morrer antes de você. Eu estou quantos anos na sua frente, mas não morra por enquanto. Me faça isto. Eu digo, faça uma cartinha a Nosso Senhor Jesus Cristo, que eu lhe agradeço pioradamente. Então ela pôs a cabeça e disse, não morra, tio. Notem as mudanças, o querer. Muito bem. No dia seguinte, ela veio e eu disse, a partir de hoje, você vai deitar-se no horário habitual de toda criança. Eu sei que você está tomando conta de mim, porque eu tinha uma cardiopatia, e ela vivia amedrontada de que eu tivesse uma síncope, uma parada cardíaca. Está no meu programa ter uma vida longa. Porque quando eu tive a primeira visão psíquica, em 1949, eu vi um homem de idade, já bastante idoso, cercado de crianças. E uma voz disse, isto é o que farás da tua vida. Serás educador de almas e de corpos. E aquele ancião de cabelos brancos, que graças ao shampoo eu consegui manter na velha tradição. Então, vou demorar muito de morrer, porque até eles branquearem, vai demorar bastante, bastante. Porque Deus é extraordinário. E um dia, num programa de televisão, um cavalheiro fez uma pergunta no ar. O senhor é muito vaidoso. E eu perguntei, mas por quê? O senhor não me conhece. É vaidoso porque pinta o cabelo. Eu digo, pinta o cabelo? Quem lhe disse? Eu não pinto o cabelo. Porque havia no Brasil uma pintura chamada tintol. Era uma coisa horrível. O cabelo ficava parecendo guarda-chuva. Então eu disse, eu não pinto o cabelo. Como não pinta? Em absoluto. Mas o senhor, nessa idade, eu estava com 80 anos, um garoto. Como é que seu cabelo é negro? Eu digo, meu amigo, porque eu sou médium. E quando eu me concentro, ele fica com tanto medo que escurece. O homem ficou sem entender mais nada. Então ele disse, mas o senhor não pinta? Eu digo, estou dizendo-lhe que não pinto. E o que é que o senhor faz? Eu digo, bem, certo dia, quando ele começou a branquear, apareceu uma mancha branca, outra mancha, uma terceira mancha. Não branqueou como do povo, não, que ficou prateado, bonito, não. Aquela borra, uma segunda borra, uma terceira. Eu olhei e digo, meu Deus, está parecendo que é uma vaca. Essas borras. E então sucedeu um fenômeno. Eu fui visitar Chico Xavier, e então o cabeleireiro de Uberaba, que eu sempre me embelezava para ir ver Chico Xavier, o meu guru, meu mestre, então eu me ajeitava, dava uma melhorada na cara e tal. Ele disse, seu Divaldo, surgiu agora um shampoo cinza, que fica uma beleza. Eu disse, se eu não gostar, acaba, sai, como a lavagem, sai. Não tem problema. Eu digo, então vamos lá. Fechei os olhos e deixei o homem shampooar. Ele colocou a coisa, disse, pode abrir. Quando abri, ficou aquela cor assim de burro quando foge, mas ficou melhor. Então eu fui ver o Chico, que era uma doçura, me olhou e disse, Divaldo, você está mais jovem, o que é que você fez? Eu digo, shampoo no cabelo, Chico. Mas que beleza, mantenha, meu filho. Com um conselho desse do mundo espiritual, eu tinha que manter. Mas muito bem, fui indo. Um dia, eu estava muito bem e começou a chover. Veio aquela chuvinha, eu senti algo escorrer pelo rosto. Quando eu passei a mão, era o bem-aventurado shampoo. Ele não era a prova d'água. Mas neste ínterim, eu estava certo dia nos Estados Unidos, e fui cortar o cabelo. E o barbeiro me disse assim, por que o senhor não usa um shampoo X? São 5 minutos. O senhor, por exemplo, está indisposto, está assim idoso, cansado, entra no banheiro, 5 minutos, sai, 30 anos menos. Não me diga. Digo. Eu digo, manda brasa aí na cabeça para eu ver. Vou fechar o olho. Depois que lá vai, eu abro. Ele colocou 5 minutos. Quando eu abri, Jesus do céu, qual é o nome dele? E aí eu passei a usar este contribuinte valioso. E eu contei na televisão.
Então, aquele do outro lado perguntou: senhor Divaldo, e qual é o nome do shampoo? Eu digo: não lhe direi nunca, porque o meu shampoo, o shampoo do presidente da República, José Sarney, e o shampoo do primeiro-ministro da Itália, que todo mundo sabe, uma personalidade muito famosa, o nome nós não dizemos a ninguém. Então levei na brincadeira e tal. Muito bem. Então eu vou ter uma vida longa. Já estou com 86 na maturidade. Espero os 115, porque a ciência está evoluindo. Então eu disse à minha filha: eu vou ter uma vida longa, minha filha. Porque talvez a visão agora, se eu a tivesse novamente, seria assim uma manchinha aqui, outra manchinha aqui, aqui assim atrás. Mas desejo dizer que esta ciência extraordinária liberta-nos dos grandes males, dos transtornos depressivos, do transtorno esquizofrênico, dos dramas da catatonia. No Brasil, quando os hospitais oficiais atingiram alto índice de catatônicos incuráveis, o governo recorreu aos sanatórios espíritas e transferiram pacientes incuráveis, entre aspas. 6 meses depois, o índice de alta psiquiátrica, que nos hospitais públicos era de 20, 25, passou para 65, 70%. Graças à desobsessão. A este fenômeno notável que o Espiritismo veio esclarecer. Seja você quem ama. Se fez o mal, peça perdão. Se alguém lhe fez o mal, perdoe. É tão simples. Então eu estava olhando, durante o almoço, este livro, muito curioso, que eu não me lembrava que aqui tinha, Tormentos da Obsessão. Uma história espetacular, onde nós vamos encontrar o transtorno depressivo, o transtorno esquizofrênico, as manifestações aberrantes da obsessão e a sublime terapêutica da água magnetizada, dos passes, da palavra do orientador aos desencarnados que vêm conversar conosco, porque eles são trazidos pelos guias espirituais para serem esclarecidos. A sala mediúnica é uma clínica transcendental, psicoterapêutica. A entidade chega, às vezes, revoltada, marcada por problemas quase seculares. E o doutrinador, que é o psicoterapeuta de desencarnado, suavemente, fala-lhe com doçura, mostra-lhe que a vida tem um sentido, que ele está maltratando, mas ele é infeliz. Não é um ato inteligente infelicitar alguém sendo infeliz. Deixe o devedor por conta de si mesmo, que as divinas leis reparam, e seja feliz. Tenho visto transformações na hora, de espíritos que atormentam pessoas e são trazidos anonimamente a nossas reuniões. Colocamos os nomes do paciente à mesa, não sabemos quem é, alguém nos pediu. E então o espírito vai atendido e no dia seguinte o telefone soa e a voz do outro lado diz assim: que houve? Fulano acordou hoje lúcido, perguntando onde estava. Mas esta não é a cura. Esta é a ação que afasta o espírito cobrador. A cura é a transformação moral do paciente. A mudança para melhor. A dedicação ao bem, como diz Allan Kardec. Livro dos Médiuns, capítulo 23, das obsessões. A paciência. Eu fiz um mal, devo 10.000 pontos. Eu faço um bem, 1.000 pontos a menos. Eu salvo uma vida, ganho 1.000 pontos. Então eu tenho um crédito perante as divinas leis. Deus não é um cobrador. Deus é a suprema misericórdia. É o amor por excelência. Então, diante dos transtornos psiquiátricos, dos transtornos psicológicos, das enfermidades físicas, porque há também obsessões orgânicas, o Espiritismo é a grande terapia, porém, com a assistência médica. O Espiritismo não combate a medicina. Os médicos, os psicoterapeutas,
Os especialistas são missionários de Deus que vieram à Terra para promover o progresso. E por isso a ciência cada dia descobre coisas e revela mais os mistérios, tornando-os naturais. Atendemos ao nosso médico, obedeçamos às prescrições médicas, não interrompamos o tratamento, esperemos o Esculápio dizer: agora vamos mudar o medicamento, agora vamos desmamar, no caso de produtos específicos para os dramas das obsessões, da loucura, da depressão, da esquizofrenia. E lentamente, com a nossa transformação moral e a ajuda do Mestre na oração, que é o sublime recurso de ponte entre nós e Deus, a saúde, o bem-estar tomarão conta de nós. Rogo perdão por haver me alongado mais meia hora, mas é a hora de dizer muito obrigado, de agradecer à Federação Espírita Portuguesa por ensejar-me mais uma vez a subida honra de estar convosco, de rever corações amigos, afetuosos, que eu conheci em Nampula, que eu conheci em Moçambique, que eu conheci em Angola, alguns aqui presentes. Eles eram todos jovenzinhos, e eu também. De reconhecer amigos queridos, que sempre estão buscando o Senhor de nossas vidas. É o momento de agradecer ao nosso Paulo, a quem Deus concedeu a missão de levar a beleza ao mundo através da arte musical. É uma missão que deve ser disputada, e especialmente no órgão federativo, que pode alcançar todo o país, porque nós somos um feixe de varas. O nosso vínculo com a nossa casa-mãe tem uma emotividade. O vínculo com a entidade federativa tem um compromisso de dever e de solidariedade. Pesem as nossas diferenças opinativas e pessoais. Somos uma família. Queremos agradecer aos violinistas exímios, aos cantores, de parabéns. E espero que nos reveremos logo mais em Leiria, dentro de 3 semanas em nosso congresso. Mas, acima de tudo, quero agradecer aos amigos que vieram de outras cidades para este momento de reconforto, de intimidade. Não é uma conferência, é um momento de intimidade afetuosa. Agradecer-vos pela paciência de, durante estas horas, estarmos juntos, reflexionando em alta voz sobre a beleza do mundo espiritual. E agradecer, sobretudo, a estas entidades venerandas que aqui estão conosco. Mas agradecer a Jesus, a estrela polar de nossas vidas, e ao Pai Celestial, dizendo-lhe: Senhor, muito obrigado por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira, que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, e por eles eu faço uma oração, porque eles tropeçam na multidão, choram na solidão, sofrem na escuridão. Por eles eu oro, e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos braços do olmeiro, as dores que choram no coração do mundo inteiro, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais. Ouvimos uma vez e não esquecemos nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir,
Deixa-me pelos surdos pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles escutarão. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos de poesias, mãos de sinfonias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias pelas mãos, que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se é uma mansão ou se é uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, um departamento de luxo, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem o teto para me agasalhar, nem uma cama para reclinar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela vossa atenção. Muito obrigado, senhores. Resta-nos agradecer a vossa presença, deixar-vos algumas informações. Em relação ao livro Tormentos da Obsessão, que o Divaldo falou, se alguém quiser adquiri-lo, está aí à disposição e ele manterá-se por aqui mais algum tempo para fazer os autógrafos se vocês quiserem. No próximo dia 3 de novembro, haverá aqui um Encontro Nacional de Evangelizadores Infanto-Juvenil. No dia 9 haverá uma palestra com José Araújo, como já falei. No dia 10 um seminário. No dia 16 e 17 será o congresso em Leiria. Divaldo estará cá para fazer as palestras de abertura e de encerramento do congresso. Os temas que estão a ser apresentados no congresso prometem um bom congresso. Ainda há lugares disponíveis para algumas inscrições, de maneira que, se houver alguém interessado, aproveite, porque pensamos nestas semanas que faltam ainda, que irá esgotar. Mas, neste momento, ainda temos alguns lugares. De maneira que, se alguém quiser ter a oportunidade de, mais uma vez, ouvir Divaldo nas palestras de abertura e de encerramento do Congresso, 16 e 17 em Leiria. De resto, obrigado a todos, tenham um regresso a casa com muita paz
e que as reflexões que temos, que levamos para fazer, nos ajudem principalmente a encontrar muita paz, a encontrar a libertação das situações de depressão e de preocupações que tantas vezes nos atormentam, para que nos consigamos realizar com mais felicidade, mais paz, mais amor. Um abraço a todos e bom regresso aos vossos lares. Obrigado.